Então, boa tarde a todos, boa tarde, Elisângela, boa tarde à banca, professora Cléia, professora Luciene. Gostaria de agradecer o aceite de vocês para mais uma vez estar aqui colaborando, né, com todo o projeto de mestrado, né, e agora com a defesa final da Elisângela Cunha, e agradecer também ao pessoal que está aí assistindo, né, entraram aí para dar o apoio à Elisângela. Então, declaro aberto, né, a nossa sessão de defesa da dissertação intitulada Aspectos da Dependência Emocional, Apego e Esquemas Iniciais Adaptativos em Mulheres Vítimas de Violência, que foi coordenado, né, que foi, durante todo esse tempo, batalhado por ele, a aluna Elisângela Maria da Cunha Silva, né, e eu fui orientadora. Então, boa sorte na sua defesa, Elisângela. Você tem 20 minutos, podendo expandir por mais 30, né? Por mais 10, chegando a 30 minutos. E aí depois a gente abre para as considerações das professoras convidadas. Fique à vontade. Obrigada. Desde já eu quero agradecer, né, as professoras por estarem aqui mais uma vez. Fico muito feliz, né, todos que também estão participando. Vou iniciar. A pesquisa sobre aspectos da dependência emocional, o apego e os EIDs, né, os esquemas iniciais adaptativos em mulheres vítimas de violência. Me apresentando, né, eu sou esposa, filha, atualmente militar temporária, sou também professora voluntária de um preparatório de projeto social de onde eu trabalho. Sou psicóloga clínica, né, graduada pela Estácio, de Nova Iguaçu, fui bolsista do ProUni, lá em 2019, né, terminei minha graduação. Em 2021, né, adentrei ao Levica, com a professora Ana Cláudia, e fiz também uma pós-graduação em neuropsicologia, uma formação em psicopatologia, e atualmente, né, estou fazendo uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental na PUC. Iniciando as questões de pesquisa, né, o objetivo era buscar essas dependências emocional associadas a esses estilos de apego, e os EIDs, né, os esquemas iniciais adaptativos, se eles poderiam ampliar essa vulnerabilidade da mulher a adentrar ou estar num relacionamento abusivo. E se esses três fatores associados, eles poderiam propiciar a manutenção do ciclo da violência. Os objetivos eram verificar se a dependência emocional em mulheres nessa situação de violência por VPI, né, essa violência praticada por parceiro íntimo, em acompanhamento psicossocial em um centro especializado de atendimento à mulher, né, a pesquisa foi realizada no CIAN Queimados, e as mulheres que participaram da pesquisa, elas passaram por situação de violência. Os objetivos específicos eram de investigar o fenômeno da violência, né, por VPI, e a relação da dependência emocional com os estilos de apegos e os esquemas iniciais adaptativos. Compreender, né, como esses fatores de risco e ampliadores da vulnerabilidade influenciavam o ciclo da violência e identificar esses aspectos da dependência emocional. Um deles é o medo do abandono, que é um aspecto que é bem prevalente na dependência emocional, o estilo de apego adulto e os esquemas iniciais adaptativos ativados nessas mulheres que passaram por situação de violência por seus parceiros íntimos. A revisão integrativa, que foi o primeiro estudo, ocorreu com evidências científicas dos últimos 10 anos, tanto nacionais quanto internacionais, frisando aqui que o maior número de estudos realmente são internacionais, acerca da dependência emocional em mulheres vítimas de VPI. Os resultados da revisão apontaram que essa dependência poderia estar atrelada aos esquemas iniciais adaptativos de primeiro e quarto domínio e o estilo de apego ansioso. A dependência tem influência na vulnerabilidade de mulheres em situação de violência e também se desdobra como um fator de permanência na relação violenta. Aí eu trago algumas informações do dossiê da mulher de 2023, né, que traz que a cada 24 horas, 344 mulheres sofreram algum tipo de violência, sendo a violência psicológica, né, a mais prevalente, aí também os descumprimentos das medidas protetivas, né, o feminicídio, que em 2023 foram 111 vítimas de feminicídio.
E aqui, falando um pouquinho sobre a teoria do apego, né, que desdobrou o trabalho nessas duas grandes teorias, na teoria do apego e na teoria dos esquemas, e o apego é esse vínculo, né, no qual está esse senso de segurança ligado à figura de apego. No relacionamento, essa figura aparece como uma base segura, né, os adultos, né, com esse tipo de apego ansioso, que foi demonstrado na literatura, eles buscam maior nível de intimidade, aprovação e resposta do parceiro, podendo tornar-se dependentes e demonstrando esse medo dessa perda da figura de apego. Os apegos do tipo ansioso, né, que são apegos inseguros, eles também são preditores de doenças físicas e alguns transtornos psiquiátricos. A teoria do apego, ela explica, né, o desenvolvimento da dependência emocional e também dos AIDS, né, porque eles apontam as necessidades afetivas não satisfeitas na infância. O primeiro estudo que demonstrava a relação de apego ansioso em universitários, ela demonstra que eles são muito dependentes em relacionamentos amorosos, e essa condição pode levar a desenvolver esse amor obsessivo. E o segundo estudo, que foi com mulheres, né, em situação de violência, que ligaram a dependência emocional ao estilo de apego inseguro na idade adulta, apontando na predominância do apego ansioso. A teoria dos esquemas, ela se baseia na teoria do apego também, né? Então, esses esquemas, eles são formados, né, com as suas necessidades básicas emocionais não atendidas na infância. Os estudos, né, de Falk aponta que os esquemas de defectividade e vergonha foram apontados para mulheres, enquanto em homens, né, foram apontados esquemas de desconfiança e abuso, também nessa situação de violência em relacionamentos amorosos. E o estudo que me antecedeu, que foi o estudo da Carolina Bax, né, de Toledo, mostra esquemas de primeiro domínio, né, de desconexão e rejeição, de quarto domínio, de direcionamento para o outro, em mulheres que vivenciaram violência. O estudo dela também foi realizado num CIAM. Os estudos de Momene é um estudo internacional, né, que demonstra que o aumento da dependência emocional da violência recebida foi observado à medida que os esquemas disfuncionais aumentavam, predominando os esquemas de abandono e subjugação. E aqui os esquemas que apareceram na literatura, né, esquemas predominantes foram o autossacrifício, desconfiança e abuso, abandono, privação emocional, alguns esquemas de negativismo, inibição emocional, e pode-se observar que os esquemas são de primeiro, quarto domínio, em predominância, seguido por quinto e segundo domínio. A dependência emocional, ela é um transtorno caracterizado por esses comportamentos aditivos, né, em relacionamentos amorosos, e um dos fatores de risco para violência doméstica, né, e também uma contingência mantenedora na permanência da vítima nessa relação conjugal violenta. Ela é um tipo de dependência genuína, ou seja, né, de comportamentos aditivos nas relações interpessoais, e ela é definida como um padrão crônico de demandas afetivas insatisfeitas que uma pessoa sente em relação ao seu parceiro no decurso das diferentes relações. E aí tem um estudo também internacional que fala que homens emocionalmente dependentes das parceiras tendem a desempenhar com mais frequência o papel de abusadores, enquanto as mulheres, né, se tornam, que estão na condição de dependência, elas tendem a ser vítimas. E aí o ciclo da violência, né, que é o ciclo que comumente ocorre nas situações de relacionamentos abusivos, tudo começa com a tensão, as ameaças, e aí depois as agressões, as violências, e logo depois vem um período de lua de mel, de promessas de mudança, né, idealização do parceiro, e aí o pedido de desculpas, e depois tudo volta de novo, né, para a tensão, as humilhações, os insultos, né, essa provocação mútua, até que vem as ameaças, e até que eclode novamente as agressões, que é o episódio agudo da violência. Logo após o episódio agudo, torna-se o ciclo da lua de mel, e por aí repassa pelos outros fatores novamente. Fatores mantenedores no ciclo, né? Então, tudo começa com essas necessidades emocionais não satisfeitas na infância, e a formação desse apego, né, inseguro, ansioso, e os AIDS de primeiro, quarto, quinto e segundo domínios, como foi citado anteriormente, e essa dependência emocional, né, que pode se formar aí na vida adulta, né, sendo um fator ampliador
da vulnerabilidade mantenedor nesse ciclo da violência, ou seja, a mulher em situação de violência que passou por todas essas, todo essa formação, né, de não ser atendida nas necessidades emocionais, formar esse tipo de apego ansioso e ainda, né, na formação desses esquemas de primeiro e quarto domínio e prevalência, podem sim manifestar comportamentos dependentes na sua relação amorosa. Falando sobre o estudo, né, trata-se de um estudo exploratório quanti-qualitativo, sob a perspectiva da inserção ecológica, né, então primeiro eu visitei o equipamento para conhecer toda a dinâmica, como que funcionava, fui apresentar a pesquisa, apresentei para a coordenadora, que é a Rosiane, e logo após para a Dalexiane, que é a psicóloga que me ajudou muito, né, nesse período de pesquisa, e elas que fizeram possível, né, a pesquisa ocorrer aqui em Queimados, né, que é o local onde eu moro, né, e representar também a Baixada Fluminense no campo científico. As participantes, elas foram convidadas pelas técnicas do CEAM, então foram 15 mulheres, né, convidadas a participarem voluntariamente, né, que passaram por situação de violência, algumas ainda estavam com parceiro, e que demonstraram, né, principalmente esse fortalecimento no processo psicossocial. Então, as participantes, elas foram selecionadas previamente pela técnica. Os instrumentos utilizados, né, foram 3 encontros. Eu participei também de grupos reflexivos, então, uma vez por mês, né, nós estávamos no equipamento com o grupo das assistidas, e aí eu pude também falar um pouco da pesquisa, né, e logo após com a seleção feita pela psicóloga, e aí quando elas foram selecionadas e aceitavam o convite para participar da pesquisa, no primeiro encontro, né, nós apresentávamos o TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, e aí já começávamos a entrevista semi-estruturada. No terceiro encontro, acontecia o questionário de esquemas, e no segundo encontro, perdão, e no terceiro encontro, o CDE e a escala de apego. Algumas participantes conseguiram, né, em menos de 3 encontros, mas em sua maioria foram 3 encontros para cada participante. E aí as fases, né, tudo iniciou com a inserção ecológica no equipamento, né, foi aproximadamente 8 meses antes da aplicação da pesquisa. O segundo foi um acolhimento e instrução, né, das mulheres que participaram, toparam participar da pesquisa. Em terceiro foi a seleção de novas estagiárias, nós abrimos um processo seletivo, e aí novas estagiárias adentraram a pesquisa e tiveram esse treinamento, tanto na temática quanto na metodologia. Em quarto foi a tabulação e análise de dados, e o quinto, a descrição dos resultados e cruzamento. E o diário de campo, né, que foi muito interessante, é que as mulheres assistidas, elas demonstravam esse vínculo, né, entre as técnicas. Era muito bonito o acolhimento que acontecia dentro do CEAM, e acontece, né, o suporte que o CEAM dá para as mulheres, e num dos encontros as mulheres falavam que o CEAM salva vidas, e realmente salva, porque ouvindo as histórias, né, e tendo conhecimento da potência do equipamento, realmente é algo singular, assim, é um microsistema e um equipamento de referência. E aí, já começando pela análise das entrevistas, que foi realizada pela análise de Bardan, nós tivemos 6 categorias. A primeira, que falava sobre os fatores de risco e ampliadores da vulnerabilidade. A segunda, que falava dos fatores que poderiam ser mantenedores da relação violenta. A terceira falava sobre essa violência transgeracional, e em destaque aí por mães, avós, outras mulheres na geração da família que também demonstraram passar por situação de violência, e a formação de esquemas iniciais adaptativos. O quarto, respostas comportamentais. O quinto, consequências da vivência da VPI. E o sexto, as formas de enfrentamento. A primeira categoria, né, que fala sobre os fatores de risco e ampliadores dessa vulnerabilidade na relação abusiva, 30% das mulheres, né, falavam sobre essa dependência do parceiro. Elas conseguiam, assim, identificar que, de alguma forma, elas
dependentes a eles, e até em um grupo, né, reflexivo, uma mulher falou que parecia como se fosse um uso de substância, porque ela sabia que fazia mal estar na relação, que não estava fazendo bem para ela, mas ao mesmo tempo ela não conseguia se afastar. Em 24%, né, falava 18% da questão da autoestima, né, e a solidão também apareceu em grande destaque aí. Em primeiro, a solidão, em segundo, a dependência do parceiro, e em terceiro, essa baixa autoestima. A percepção da violência. Algumas mulheres, né, trouxeram alguns relatos que foram marcantes, né, de como foi para elas viver a violência, né, em algumas falou que foi um trauma terrível, né, foi uma coisa que ficou muito tempo, assim, angustiando, né, foi muito triste. Também a gente percebe a violência, por vezes, manifestada na frente dos filhos. Uma outra que, há 11 horas, ela relatou que ela não se via mais, ela não tomava mais banho, e ela relata, eu acho que era depressão, mas eu não sabia. Ela falou que essa violência afetou a ponto dela querer tirar a própria vida. E a mesma, né, participante disse que ela ficava se perguntando por quê, e aí entra um fator muito importante, que é a autoculpabilização da vítima, que ela fica se perguntando, será que a culpa realmente foi minha, né, para que tudo isso acontecesse, para acontecer a violência. O segundo são fatores mantenedores na situação de violência, e aí destaca-se, né, a dependência emocional, lembrando que esses são relatos das entrevistas em que as próprias participantes falavam sobre a sua experiência. Em segundo, a questão dos filhos, né, e a preservação da família é um fator bem marcante que ainda mantém as vítimas na relação, e a vergonha. A vergonha também se destacou bastante, também no contexto social, né, muitas tinham dificuldade de falar que sofreram violência, né, de buscar ajuda. E a dependência, né, algumas falam que não era um amor, né, mas parecia que tinha nelas uma coisa, como se aquela pessoa ou parceiro fosse a única pessoa que entendia ela, que ouvia, né, que também trazendo essa questão da família, né, de que na família as pessoas nunca deu muita atenção, e o parceiro foi a pessoa que ouviu, então achava que era esse tipo de dependência que fazia ter dificuldade de se afastar na situação de violência. Outra disse que, em relação à família, também não teve nenhum afeto, e depois que conheceu o parceiro, era a pessoa que dava atenção, né, que ajudava em tudo. A terceira categoria, que fala da violência transgeracional e a formação de AIDS, e aqui a gente traz a violência por parceiro íntimo em outras gerações de mulheres na família dessas participantes, ou seja, mães e avós. 26%, né, declararam também que tinham passado por situações de abuso físico e sexual, e 26% violência na família de origem. A formação desses esquemas, né, que relatos de histórias de como sofria a violência na família, né, de como a mãe também sofria, né, violência pelo parceiro, então tem algumas questões aqui, como suicídio, e alguma forma como essas mulheres, elas interpretaram e acabaram tendo seus esquemas iniciais ativados, né, teve muitas situações de abuso, assédio, situações também de violência física, então infância marcada por bastante violência, né, alguns relatos de que minha mãe batia a ponto de sangrar muito, meus irmãos ficarem sangrando, então perpassa muita, a violência já vem desde a infância e a família de origem. 4, respostas comportamentais, então 40% da amostra elas choravam, em 35% se isolavam. As consequências da vivência da VPI, então aqui nós vimos a autoculpabilização, né, da pessoa em situação de violência, da mulher, ela achar que a culpa é dela, né, de tudo que ela está passando, e os danos psicológicos, né, como depressão, transtorno de ansiedade, diagnosticados, e essa desesperança,
né, desesperança pela vida. E aí também vem aqui alguns relatos, né? Chega um ponto que você bate de frente com a pessoa, e aí elas declaravam, algumas, né, em tentar enfrentar essa situação de violência, e até mesmo fazendo isso para que o próprio parceiro acabasse com a vida delas, porque elas já não viam mais sentido, né, de estar nessa situação, de estar vivendo desta maneira. Então, como se eu não pudesse morrer, eu sou obrigada a criar os filhos, né? Aqui fala também de uma desesperança bem acentuada, né? Outra assistida copo de leite, ela fala da depressão, né? Que passou por um momento muito difícil, tentou suicídio. E a outra também na questão do enfrentamento, né? Orquídea, para que o parceiro acabasse com aquela situação logo e fizesse com que elas pudessem ser ali assassinadas. 6. Formas de enfrentamento. Então, 32%, né, falavam dessa rede de apoio, né, buscaram ajuda com vizinhos, com familiares. 20% apoio de amigos, e aqui acaba descrevendo os tipos de apoio, 7% a busca do equipamento. E aí o que chamou a atenção também foi que algumas mulheres relataram 9% de nenhum tipo de apoio, não puderam contar com ninguém nesse momento da violência. Aqui nós entramos na questão dos esquemas iniciais e adaptativos, então 73,33% dos esquemas apareceram, esses esquemas, né, de desconexão e rejeição, com prevalência do esquema de desconfiança e abuso, né, que foram 6 mulheres, privação emocional em 3, né, abandono, seguido pelo quinto domínio, que é de supervigilância e inibição, onde o negativismo foi prevalente na amostra, e o quarto domínio, que foi o esquema mais pontuado, né, em 8 mulheres, apareceu o esquema de autossacrifício. Então, também, né, corroborando aí com a pesquisa da Toledo, que o esquema de autossacrifício também foi o esquema prevalente, né, na pesquisa dela. E aí, com o esquema de abandono, privação emocional, desconfiança e abuso, isolamento, que fazem parte desse primeiro domínio, né, e 40% da amostra da pesquisa de Toledo, ela apresentou esse autossacrifício, e na revisão sistemática de outros autores identificava também subjugação, autossacrifício, privação emocional, ou seja, prevalentes, né, em esquemas de primeiro e quarto domínio. Na escala ECR Brasil, que aferia, né, a questão do apego ansioso, que foi o que demonstrou, né, a média, e na dimensão ansiedade foi uma nota significativa, né, um score significativo, considerando o apego ansioso mais prevalente, comparado, né, com a escala, a proximidade, né, tanto da média quanto do desvio padrão, com o público de mulheres brasileiras. E aí vem o questionário de dependência emocional, que foi um questionário muito desafiador, né? Apresentou a questão da dependência emocional global com 59,4%, ou seja, muito próximo, né, do score de média, que geralmente é 60%. E as duas categorias, né, a ansiedade de separação, ela se refere a essa expressão emocional, o medo, né, em frente ao fim do relacionamento, pensamentos automáticos relacionados à perda e à solidão. Já a expressão afetiva, essas duas dimensões da dependência emocional, na expressão afetiva, caracteriza por essa necessidade de afeto e amor, né, com vista de amenizar a sensação de insegurança, correlacionando com o fator de vulnerabilidade, a relação abusiva e a solidão. A dependência emocional inclui essa impulsividade, essa persistência em manter relacionamentos estáveis, que causam esse sofrimento e tendem ao indivíduo buscar a suprir essas demandas precoces e insatisfeitas por meio de outro relacionamento amoroso. Então, acaba sendo um efeito, né, que vai se demonstrando em outras relações também. A conclusão é que há correlação entre os resultados do apego ansioso e do esquema de primeiro domínio, endossando a literatura especializada que afirma que os indivíduos com apego inseguro têm chances maiores, né, de desenvolver esquemas de primeiro domínio, seja de desconexão e rejeição.
O apego inseguro na infância apresenta essa semelhança com o comportamento da pessoa com dependência emocional, isso é, esse medo da figura de apego, e posteriormente, quando adultos, eles buscam esse maior nível de intimidade, aprovação, resposta do parceiro. A relação dos esquemas conclui-se com a vivência do sofrimento desde a família de origem, né? Então, a formação desses esquemas se dá lá na infância e impacta na manifestação na vida adulta, principalmente na manutenção do ciclo da violência, ou seja, a mulher que está em situação de violência e tem todos esses esquemas ativados, ela tende a ser mais vulnerável a perpetuar, a permanecer nessa relação. A dependência se apresenta como um fator de permanência dos relacionamentos violentos e um padrão de comportamento resistente à extinção, mantido por um reforço intermitente do ciclo da violência e associado aos esquemas de primeiro, quinto e quarto domínio e aos estilos de apego ansioso. Diferença. E aqui eu coloquei um dos vínculos saudáveis, nessa primeira foto, que é no equipamento, num dos eventos, e as estagiárias apresentando o trabalho em eventos, né, apresentando também com uma colega que foi muito importante no processo, essa que é a psicóloga da Alexiane, que ajudou muito e fez possível, né, a pesquisa no equipamento. A Ana, né, que sem palavras para agradecer a importância dela, todo o apoio, toda a orientação. Nosso grupo de pesquisa, do Levica. Aqui minha mãe, né, que essa apresentação foi para a Abrapso e ela esteve comigo ali, eu estava bem insegura para ir dirigindo, ela foi comigo, participou do evento aqui embaixo. E aí é isso, obrigada. Muito bem. Parabéns, Elisângela, obrigada pela apresentação, né? E as fotos são sempre importantes, né? Porque, na verdade, toda a trajetória de pesquisa ela é muito mais do que você, né, elaborar um projeto e depois captar os dados, né, e depois também tentar traduzi-los de alguma forma. Não, envolve pessoas, envolve relacionamentos, né? Sim. Envolve uma rede de trabalho imensa que você abriu para construir, né, como apoio ao seu projeto, mas envolve também ter o apoio daquelas pessoas como da sua mãe aí, nesse trabalho que eu acho que é um trabalho bastante sofrido, né, porque você está tratando de uma questão que afeta muito as mulheres no Brasil, e você é mulher, então eu acho que nos afeta de várias formas. Você mora, né, num contexto que é altamente violento, que é a Baixada Fluminense, especificamente Queimados, você está tratando, vai afunilando, né, da violência contra a mulher, que é altíssima, enfim. Então, desafiador de várias maneiras, é muito bom ter as fotos no final, porque dá um ar, né? Traz um pouco de afeto para esse tema tão sofrido. Parabéns pela apresentação, acabou que você nem usou os seus 30 minutos, viu? Tem que ser bastante objetivo. Eu vou passar a palavra agora para a professora Clésia Nata, né, que é a professora convidada externa ao nosso programa. Ela é professora da pós-graduação na Universidade Católica de Petrópolis, super parceira aí das nossas bancas, e a gente queria, então, passar a palavra para ela. Obrigada, Cléia. Imagina. Muito obrigado pelo convite, né? Eu gosto demais de trabalhar aí quando sou convidada pela Ana, e convido a Ana também para estar nas bancas aqui, né? Então, essa amizade, esse encontro sempre é muito alegre, no sentido do crescimento pessoal, da própria amizade, carinho, né? Então, muito obrigado por isso, também a Elisângela, né? Estamos aqui para falar agora do trabalho concluído, e obrigado também aqui pela presença da professora Luciana, né? Nós juntas aqui na mesma missão, né, de avaliar. E, bom, enfim, e boa tarde a todos que estão também presentes assistindo. Então, Elisângela, seu trabalho é muito bom e eu gostei muito, já começo trazendo logo com naturalidade essa impressão, né? Trabalho muitíssimo bem feito, vixe, um trabalho cuidadoso e eu acho assim ousado, né? Vocês optaram por incluir inúmeros conceitos, né? Conceitos, e que não são, né, em si simples de você
absorvê-los e depois integrá-los, né? Então, acho que foi realmente de uma riqueza muito grande. Nós já tínhamos visto a caminhada, e o trabalho na conclusão ficou exatamente muito, muito bom. Eu fiz um parecer, até já enviei hoje pela manhã para a professora Ana, com algumas ideias, né, algumas observações que, de antemão, gostaria de logo pedir para considerarem como apenas, né, lógico, são sugestões, e, além disso, pode ser um olhar de um determinado momento, né? O trabalho ele é bastante minucioso, então, assim, a leitura demanda de nós bastante elaboração no entendimento de como se articulam os resultados, né? E como que a metodologia fez o caminho para que esses resultados pudessem ter sido obtidos, os dados e, finalmente, a interpretação de resultados. Então, aqui no meu parecer, Elisângela, se você me permite, a professora Ana e todos os presentes, eu vou mais ou menos me guiar mesmo por ele, porque eu fiz, né, com esse propósito. Então, eu coloquei primeiro os agradecimentos, né, e mais adiante eu fui tecendo algumas considerações, assim, pelos tópicos do trabalho, pela própria estrutura do trabalho. Bom, em relação ao resumo, né, que é logo o cartão de visita, aparece e a gente, ao olhar, tem a noção inteira do trabalho. E que está bem escrito, né, e contendo, né, eu olhei todos os itens, contendo todos os itens que normalmente é preciso ter ali, né, e escrito de uma forma clara, de uma forma fluida. E fazer um resumo, né, nós sabemos que pode parecer uma coisa simples, mas é justamente a parte final, e é a parte que às vezes fica árdua, para conseguir colocar frases claras e que façam a melodia, né, do trabalho fluir, e, consequentemente, numa única leitura e curta, ela tem vários propósitos. Apresentar aqui na banca, né, já de antemão, a síntese como ficou, mas certamente, num futuro, ele é mesmo o cartão de visita para o trabalho que você vier a colocar em publicação. Então, claro, o resumo é de uma riqueza imensa, então está muito bom. Quando eu olhei o sumário, eu falei, uau, que sumário pretensioso, meu Deus, olha quanto trabalho que deve vir por aí, não é? Exatamente pelo que havia dito, a articulação de vários conceitos e uma boa revisão de literatura. Pelo visto, você foi bastante, como é que eu vou dizer assim, íntima mesmo, no sentido de deixar o tema entrar em você e, consequentemente, fazer, né, toda essa revisão e articulando como é que a produção científica, né, de quem já andou um pouquinho antes, se apresenta, que é base para poder avançar, né? E aí, nesse sumário, eu logo percebi, né, que o trabalho tinha uma ousadia que ia gerar uma empreitada grande, né? E deve ter sido o que ocorreu, né? O mergulho dentro do, como você fala, do equipamento, que você usa a palavra. Eu, às vezes, estou me familiarizando, eu participei de uma banca que a Ana me convidou, não é? Acho que era a Karine, Ana, a banca não sei se era a Karine, uma outra orientanda que você fez e que usou a mesma metodologia. Não me lembro, era um nome com K. E, bom, então, finalmente, vi, né, que o mergulho lá dentro desse equipamento para viver, né, aquela realidade foi de uma riqueza ímpar, porque, certamente, o resultado, né, dos instrumentos aplicados, se não fosse você estar lá, estar com elas e envolvida, né, nas conversas, na vivência, certamente não traria a riqueza que depois você conseguiu trazer na descrição dos resultados para poder fazer discussão. Então, imagino que, para além, né, do tempo que um mestrado tem, que é de 2 anos, obviamente, você parece ter ficado lá muito mais do que 2 anos, me dá essa impressão, né, Elisângela? Até a propósito de uma curiosidade, já dialogando contigo, é Cean, né, o local onde você fez a coleta, a amostra. Ele é próximo onde você reside? É bem próximo?
Sim, professora, é uns 5 minutinhos, assim. Bom. Ia pensar como é que seria isso, né? Mas tudo bem. Bom, a introdução, eu vou até me basear aqui no próprio parecer. Eu coloquei, ela está muito bem escrita, a introdução, e contém os elementos básicos que a caracterizam. Quer dizer, a introdução é o lugar, né, do problema, é o lugar dos objetivos, é o lugar da justificativa, é o lugar da relevância, da base teórica, referencial teórico e estruturação de capítulos, e é exatamente tudo que está lá, com bastante clareza. Com a criatividade, né, uma coisa boa, quer dizer, é claro que isso tem se tornado, eu acho que cada vez mais frequente, você trazer a apresentação do campo, a apresentação da tua motivação pessoal, da tua contextualização, logo em primeira mão na introdução, né? Isso nos envolve o leitor, e foi o que aconteceu. Eu achei isso ótimo, e ali você, então, justifica seu trabalho e conta a tua história. Ao contar a tua história, você nos puxa para querer caminhar dentro do trabalho e, consequentemente, assim a gente pode avançar mais um pouquinho, né? Bom, então, isso foi uma coisa boa. Depois, o que mais que eu coloquei aqui? Não, isso eu já até falei, virando a minha pagininha aqui do meu parecer. Assim, a motivação que dá, quer dizer, quando você ouve o contexto, ouve a narrativa abrindo, você tem vontade de ir junto, de caminhar junto, né? As fotos agora na tua apresentação, inclusive, fecharam um pouco essa curiosidade. Como é que será que é lá? Como é que será que é o equipamento? E as fotos, claro, trouxeram essa riqueza. Pesquisa, assim, é muito prazerosa de ler e muito rica, certamente. Com relação à introdução, Elisângela, eu apenas fiz 2 menções de sugestões, mas não é em relação jamais ao conteúdo, porque já falei que ficou muito bom. As sugestões foi o seguinte: que tal os objetivos, o geral e os específicos, que você coloca a posteriori do texto, você fazer um parágrafo dentro do texto e inseri-los lá, porque o teu estilo, né, de apresentar a introdução ali foi um texto único que nós vamos encontrando dentro dele essas etapas que ela tem que ter. E depois apareceram os objetivos no finzinho. Falei, opa, ficaria melhor se ela faz um parágrafo e os insere ali, fica tudo arrumadinho ali dentro, né? E uma coisa que eu não sei se foi porque a minha leitura pode não ter sido, às vezes a gente fica desatento em algum momento, é normal, mas pode ter sido, é que eu acho que poderia haver também um parágrafo fazendo menção à relevância, tá? Quer dizer, afinal, o trabalho tem relevância, bastante relevância. É claro que a gente nunca vai dizer o trabalho é relevante, mas você vai dizer que ele pretende ser, e certamente ele o é. Quer dizer, a gente, quando lê, a gente sabe que ele é. Mas é bom que você possa anunciar ali a relevância, a quem vai ser destinado, a quem você destinou. Eu me lembro uma vez foi atendendo um cliente que estava um pouco... não tem nada a ver com o que vou falar, porque os contextos são diferentes, mas eu me lembro quanto foi bom para ele quando, numa dúvida que ele tinha, que já tinha planejado uma série de coisas e já tinha decidido onde ia fazer, como ia fazer, por que ia fazer, e eu perguntei para ele, e para quem você vai fazer? E aí, quando ele ficou, para quem? Eu falei, para quem? Para quem que é isso tudo que você vai fazer? Ele nunca tinha pensado nisso. Falei, mas não, que tal? Né? Porque quando a gente tem um para quem, além de um para quê, né? É bom. Então, eu acho que essa relevância pode ser interessante. Você dá um destino, né? Você já dá um destino para o teu trabalho. Mas isso daí são só sugestões, tá, Elisângela? Depois vê com a Ana Cláudia e aí pronto, não há problema nenhum. Bom, agora com revisão, em relação à revisão de literatura, apresentada nos itens 1.1, 1.2, 1.3, eu também, né, teu estilo de escrita, bem como a tua apresentação. Tua apresentação foi clara, foi dinâmica, foi fluida, né, e isso se revela também na tua escrita. Né? Você não rebusca demais a escrita, o que é bom para uma escrita científica, mas você vai nos pontos, e isso também é interessante. Então, em relação a isso, eu acho que não há nenhum temor de que não tem que fazer nada, a escrita está clara.
O que eu sugiro aqui no parecer, Elisângela, é o seguinte: talvez, né, é muito comum quando a gente faz uma revisão de literatura ampla, e foi o que você fez, não raro a gente fica até um pouco estafado, não sei se é o caso, na hora de ordenar o texto e colocar tudo ali, e aí pode ocorrer de que a gente acabe dialogando menos com os autores, porque o volume de conteúdo está bastante agigantado, mas era bom, né, numa hora de uma produção, que você vier fazer o seu trabalho, aí você dialogar mais com as ideias dos autores, quer dizer, você não é que não o fez, não, claro que fez, mas pode fertilizar mais, talvez depois que acaba, né, a defesa e tudo mais, acalma, as ideias surgem com menor pressão e maior correria, e aí você poderá fazer alguns parágrafos. Eu até coloquei alguns termos que, às vezes, eles, na hora que a gente quer fazer esse diálogo, às vezes a gente fica, como é que eu vou fazer esse diálogo? É claro, depois com a desenvoltura da escrita, isso vai começando a aumentar. Mas, enfim, sugeri algumas dessas palavras que, às vezes, fazem conectividade e te ajudam a dialogar. Não é que esteja frágil, é que pode ser mais enriquecido, tá ok? Bem, já estou quase encerrando aqui também. Quanto à metodologia, a metodologia é uma metodologia robusta, eu acho que foi uma metodologia bem trabalhosa. Parece que sim, estou vendo a Ana fazendo um aceno de cabeça, e eu pensei comigo, uau, né? Primeiro que você antecipa-se o que é bom, chega no equipamento, né? E se coloca lá para familiarizar-se com o ambiente, as pessoas e tudo mais, e, obviamente, usar com fertilidade a observação, né? Que é uma aliada gigantesca, especialmente no trabalho que você fez. Depois, o convívio lá dentro, que também enriquece na captação, mas depois tem que sistematizar tudo isso para poder criar material com ordem metodológica para dali você poder avançar. Então, ver se o trabalho que isso já deve ter dado. Tanto que o diário de campo foi bastante esclarecedor para quem está aqui como eu, né? E nós que não estivemos contigo, para entender aquela caminhada. Foi uma caminhada muito rica e está bem detalhada, parabéns por isso, tá? Bom, adiante você tem os contatos, quer dizer, treinar, né, as pessoas que te ajudaram lá também, isso também é outra tarefa árdua, é uma tarefa de docência, né, que já é um ensaio aí, se você já não é, você acha que já é, né, já trabalha em docência, não trabalha nessa área também, não? Então, professora, atualmente eu faço um trabalho voluntário, né, pode. Ué, mas na docência, né? é o exercício da docência. É. Exatamente. E aí, obviamente, então, preparar as pessoas até para que, com rigidez, elas pudessem, rigidez no bom sentido da palavra, rigor, melhor é dizer rigor, com rigor pudessem ser os teus braços direitos para você, né, caminhar direitinho lá na coleta dessa informação. Pelo menos foi assim que eu entendi. Se eu tiver um pouco mais ou menos, você me corrija. E, fora isso, depois vem todas as escalas, aplicações e tudo mais, e juntar esse material mais do trabalho da estatística, e, enfim, foi uma metodologia absolutamente ousadíssima, bem ousada mesmo. E aí eu coloquei aqui o seguinte, que a sua metodologia foi muito rica, né, para provocar as investigações e permitiu ao leitor avaliar com grande luminosidade a realidade eleita por vocês. Fizeram uma pesquisa que trabalhava diário de campo, entrevista semi-estruturada, questionário de esquemas desadaptativos, questionário de dependência emocional e a escala que inferia, né, o apego. Então, ver que depois articular tudo isso, eu quase imaginei, meu Deus, qual foi a linha, né? Mas ficou bem descrita ali, viu, Elisângela? Parabéns por isso e pronto. Aí, com relação às contribuições que eu fiz com relação à metodologia, foi só assim, um olhar de talvez seja de aprimorar, mas pela minha ótica, né? Um deles seria o seguinte:
nos instrumentos os instrumentos de coleta cujos autores são autores estrangeiros, eu não sei se fui eu que me distraí, se foi, me desculpa, eu não sei se você colocou com clareza quem validou a escala no Brasil. Isso está lá? Porque às vezes eu aqui não percebi com clareza. Está lá, né? A escala do CDE, sim, e do DSR também. Do CDE foi Lemos e Arron, né, e da escala de apego foi de natividade, uns professores da... Sim, é da PUC ele, não é? Da natividade, isso que fez a validação do DSR. Eu realmente devia estar um pouco já cansada e naturalmente não percebi esse momento e coloquei como necessário. Agora, uma vez que você queira, né, e acha que é devido, não sei como é que o instrumento chegou para os participantes da amostra, mas talvez, não sei se seria bom a escala não ser colocada em inglês no título, mas já colocar, já que ela está validada no Brasil, colocar já em português, e além dos autores, a validação, né? Porque eu não sei, o nível de escolaridade dos participantes é um nível bastante heterogêneo, não é? Mas foi em prevalência ensino médio mesmo, e alguns de nível superior, mas teve participante também de ensino fundamental, enfim, mas em prevalência foi ensino médio. Mas foi assim, eu levei o material impresso, né, então fui explicando em cada tópico de cada escala, e por incrível que pareça, foram as escalas mais simples de aplicar, né, o questionário de esquemas foi um pouquinho mais complicado. Exatamente, Aí depois o volume de itens, de quesitos, é bem longo, né? Bom, já estou fechando aqui. Depois eu coloquei aqui uma coisa que eu fiquei pensando. Você trabalhou com mulheres. Está escrito em algum lugar lá a questão de se foi sexo biológico, se foi gênero, se era alguma categoria de mulheres cis, trans, como é que ficou? Isso está lá? Então, a prevalência foi de mulheres cis, né? Foi um tópico da entrevista também, nós perguntávamos e foi total da amostra mulheres cis. Ah, tá. É porque talvez, então, não sei se isso devesse ser colocado na descrição está na descrição dos participantes mesmo, né? A amostra, sim. valentemente, não é só porque eu fiquei pensando se não era bom estar mais nítido, né? Essa definição. Quer dizer, foi casual, né? Também foi casual isso. Ou foi uma definição prévia? Não, como as mulheres foram selecionadas pelas próprias técnicas do equipamento, acabou que vieram mulheres cis, assim, não tínhamos, dentro dos fatores de critérios de inclusão. Ela era uma amostra, ela era uma amostra por conveniência, porque ela estava ali dentro, né, do equipamento. E a busca foi por mulheres que já apresentavam um processo psicossocial fortalecido, né? Então, nós evitávamos ficar com mulheres que estavam iniciando tratamento, então a maioria foram mulheres que já estavam há algum tempo sendo assistidas pelo equipamento. Sim. Bom, outra coisa com relação à entrevista semi-estruturada, que está bem rica, nossa, ela está já até bem detalhada, né, em termos de etapas, e eu pensei se seria melhor nominá-la de entrevista ou nominá-la de questionário, por ela ter quesitos assim de respostas objetivas, se não me engano, não é? Tem momento em que as pessoas não conversam, elas só respondem alguma coisa muito focada. Eu não sei se era melhor, não sei, porque é uma criação tua, né? O instrumento. Consequentemente, eu não sei se ela ou é uma entrevista ou é um questionário de respostas abertas e fechadas. Entendeu? Isso também é uma questão só para nomenclatura, ver depois se achar pertinente, né? Bom, no fim está bem. O capítulo 3 está muito bem escrito, a discussão foi robustíssima. Agora, acho que na hora de fechar o trabalho, talvez porque deve ter sido no ímpeto da escrita, né, no pensamento, os parágrafos me pareceram, às vezes, muito longos. Talvez você pudesse, com um pouquinho de tranquilidade, separá-los em parágrafos mais ou menos
menor para a leitura ficar mais fácil, que às vezes a gente pega um parágrafo muito longo e vai, entendeu? Acho que se você fizer isso, pode ser uma coisa boa. E aí, no fim, eu recomendo aqui, então, Elisângela, que esse seu trabalho, né, precisa ser divulgado, e eu acho que você o fará, certamente, até pelo que já se descreveu, como você tem a tua experiência de vida profissional e tudo, e principalmente acho eu, como até numa outra dissertação que eu participei, que a Ana orientou, também achei, fazer logo uma apresentação também dentro das turmas dos universitários, entendeu? Ali está a semente, né? Não só que vai fazer futuras dissertações, mas que também precisa ser tocado por questões tão importantes quanto foi a questão que você absorveu. Porque depois ali sairão profissionais, né? Não só da psicologia, mostrar resultados desse seu trabalho, não só os estudantes de psicologia, mas certamente estudantes de direito, de assistência social, sabe, se for possível, né, criar um tipo de atividade interna da universidade e de se dispor a levar os resultados da pesquisa para além, né, só das ciências nossas, né, ciências da saúde, mas para ciências sociais. Há muita gente que tem que mergulhar mais dentro dessas histórias, da riqueza das narrativas, né, dos diálogos trazidos, que por si só falam da relevância do teu trabalho, tá? No mais, eu te dou parabéns, parabéns à Ana, muito obrigado por ter aprendido um pouco mais aqui com você, com vocês, tá? E me coloco sempre à disposição no que eu puder ser útil, ok? Muito obrigada, então. Obrigada, professora, muito obrigada. Uhum. Obrigada, professora Cleia, pelas orientações. A gente vai, com certeza, depois olhar o seu parecer, né, com cuidado e fazer algumas mudanças que eu acho que são sempre bem-vindas, né? Esse olhar de quem está de fora ajuda muito na organização, principalmente do texto, viu? O trabalho de dissertação é muito árduo, ainda mais na finalização, viu? O trabalho da Elisângela foi enorme, né? Não deu para entrar tudo, principalmente a parte do diário de campo. Teve um trabalho super pesado dela no treinamento das pesquisadoras, né? Que é um trabalho que está à parte, a gente nem relata, ela nem relata ele, é porque não tem... Fica ali enorme, né? Então a gente não relata, mas de escolha, da seleção das pesquisadoras alunas, né? Do treinamento, e tem que ensinar elas a fazer análise de conteúdo, enfim. Então, assim, aí para a dissertação, para o texto, foi selecionado algumas partes, né? Mas tem material aí à beça para futuras produções, até por matizes diferentes, né? Treinamento, né? E depois a visita ao campo e o próprio campo. Meu Deus, muita riqueza. Não esqueça de expandir aí para os cursos. Com certeza. Obrigada, então. A gente vai passar, então, a palavra agora para a professora Luciene, né, que é parceira nossa também, professora do programa de pós-graduação em psicologia, contribuiu bastante, né, no exame de qualificação desse projeto, né, principalmente, eu lembro dela falando sobre a importância dos diários de campo, né, Lu? Acho que a gente tem muito desse material ainda guardado, né, Elisângela? Não está quase nada na dissertação, mas a gente pretende explorar de antemão, já vou te falando isso. Mas está com a palavra aí, seja bem-vindo e fica à vontade. Obrigada, Ana, obrigada, Elisângela, convite muito aceito e muito bom de aceito, né, participar dessa banca. Prazer estar aqui com a professora Cleia também, né, que a gente se encontrou já algumas vezes, né, Cleia? E é sempre bom estar aqui e escutar, né, também aquilo que o outro docente vem e traz, né, coisas que conectam, né, com o que a gente está pensando, para cada vez mais incentivar o trabalho de pesquisa, né, e estar aqui no evento acadêmico, né, que ajuda a gente a pensar questões que são tão importantes, né, na vida. Queria, então, dizer muito obrigada, porque a sua temática é
extremamente importante, né, na tua escolha. Então, sempre quando a gente manda um artigo, né, as pessoas, vem uma lista, né, para nós que somos assessores, revisores, né, a gente sempre recebe, como é que é esse tema da pesquisa, né? Então, eu queria te dar essa devolutiva, que você escolhe um tema extremamente importante, né? Não só porque a gente está falando de mulheres, de violência, mas porque ele ajuda a gente a pensar na violência para todos nós, homens e mulheres, né? A gente tem e aí quero puxar esse assunto, né? Porque ele vai ajudar a gente a pensar, e queria trazer isso para pensar, para você pensar como pontos importantes na sua. Eu fiquei um pouco desatenta aqui. Eu acho que, Elisângela, sua tela está sendo compartilhada na... Acho que era de uma participante que agora voltou, né? Não era sua, não? Desculpa, fiquei um pouco atrapalhada aqui. Desculpa, Lu, eu estava tentando resolver achando que era da Elisângela. Não sei por quê, a tela de alguém entrou. Mas já voltou. Então, queria dizer que esse tema, né, ele tem importância por conta dessa configuração, né, que ajuda a gente a pensar como homens e mulheres o quanto a violência perturba e nos faz viver muito, muito mal, né, nessa existência. E aí, assim, eu não vou muito assim certinho, né, igual a professora Cléia faz um roteiro bonito, né, ela vai do começo ao fim, eu sou um pouco mais destrambelhada. Então, eu queria chamar um ponto que eu acho assim, bem importante para a gente pensar, né, que é a questão da dependência emocional, né? Como cuidar dessa dependência? Eu fiquei pensando nisso, né? Porque você traz você traz um apontamento, né, dessa dependência para as mulheres, mas você traz também para os homens, né? O que essa dependência causa ali, né? E pelo que a gente vai caminhando no teu texto, você vai trazendo, aponta, né, a diferença dos homens, né, do comportamento dos homens e das mulheres diante dessa dependência. Como é que ela está ali, né, produzindo na mulher uma direção comportamental e no homem outra, mas é quase que uma conexão, né, quase que um grude, vou dizer assim. E aí me fez pensar, né, que nesse grude, como é que as pessoas se encontram, né? Como é que esse ciclo de violência que você traz, ele perdura, né? E estou te trazendo, assim, numa provocação, porque como é que a gente, então, pensa em pistas, e era uma pergunta inicial, como é que você pensa em pistas para intervenção que poderia devolver para o CIAM, que poderia devolver para aquelas mulheres, né, e para aqueles homens, né, que a gente precisa pensar nas intervenções dessa maneira, e não ser assim, me dizer agora, né, mas fazer um exercício de pensar, porque pode ajudar a fazer considerações no teu artigo, né, que te levam a mexer esse terreno, mexer esse território aí, que está produzindo sofrimento para homens e mulheres, né. Me chamou muita atenção essa fala, né, que a mulher diz que ela provoca o homem, né, para ver se ele mata ela, né? Não é bem assim, mas você colocou aqui na tua apresentação. E não é bem... a gente vai sentindo a depressão, né, que aparece ali. E a depressão que aparece diante de algo que, para ela, não tem resolução, né? E que a resolução seria o fim da própria vida.
Então, como é que a gente pode remexer isso, né? Discutir isso com essas mulheres, trazer isso para outras mulheres, né? Porque nos relatos mais machistas que a gente ouve, no fim, traz como a culpa da mulher. E você traz uma culpabilização da mulher, né? Como é que ela se sente culpada, né? Então, culpada, ela de novo faz culpa, fica aí nesse ciclo que também é de culpabilidade, né? Eu fiquei pensando nesse aspecto todo conectado, né, dos teus resultados, na importância dele, assim, estou muito sentida, vou dizer assim, com essa tua dissertação. E aí, assim, queria conectar com uma outra coisa, que quando a gente olha para o teu trabalho, né, você tem uma direção cognitivo-comportamental, você traz a teoria dos esquemas, né, e vai pensando a partir dele, né, da cognitivo-comportamental. Mas eu olho para ele e, em certo momento, eu comecei a perceber que a tua forma de narrar, ela vai mudando, ela vai saindo da neutralidade, ela vai passando, tem momentos até que eu escrevi assim, tem que rever o texto, porque ela sai da neutralidade e passa a uma primeira pessoa ali. E eu achei tão curioso isso, porque, assim, aquilo que a gente poderia considerar, tem um erro, tem alguma coisa que precisa rever, eu queria trazer para você como tem ali uma coisa participativa, tem ali de uma pesquisa que te afeta de tal maneira que você traz na sua redação esse afeto, aquilo que, né, não está errado, não, é só separar uma coisa e outra. Tem momento na pesquisa, tem pesquisa que a gente escreve de forma neutra, mas que me parece aqui no teu texto que a neutralidade não dá conta disso que foi vivido nessa experiência da tua pesquisa, né? Então, para a gente pensar que dá para mexer um pouco, dá para amolecer um pouco e colocar na direção de uma narrativa do teu trabalho, pelo menos primeira pessoa do plural, né? Que a gente traz o nós, né? Para poder configurar aí uma pesquisa que, embora você não traga, mas ela é bem participativa, né? Você faz um treino com as alunas, mas você treina lá com as mulheres, você traz essa questão com as mulheres, você vai lá, você está no território, né? Então, é bem curioso, assim, ao ler a tua dissertação, que eu fui sentindo, e aí te ajuda também a escolher revistas, né, para o teu artigo, que de fato estão olhando com essa mirada, né, para a produção que faz uma devolutiva, que traz um texto que você consiga mostrar isso, que foi tua participação, que é muito, muito maneira. Uhum. Além disso, a Ana me provocou no começo, né? Eu falei do diário de campo, né, Ana? E eu fiquei tão curiosa para ver esses diários. Eu acho que você tirou deles bastante, né? Você traz para o texto muito material, mas deve ter muito material interessante. Vou te dizer que eu fiquei curiosíssima, achei os relatos, assim, o que tem nesses relatos que vão te ajudando a construir esse texto, né? O que essas mulheres falam que você que não é quantificável, mas está ali no qualitativo, né? Me trouxe muita riqueza isso. Eu acho que se a gente tivesse como produzir, né? Eu fico sempre pensando isso, Ana, como que a gente poderia fazer um estudo dos diários que mostrasse de alguma maneira que não fosse, obviamente, que mantivesse o sigilo, mas que pudesse trazer a riqueza que é esse material, no sentido de auxiliar, de novo, da devolutiva, né? De trazer a importância desse material. O que elas falam? O que elas falam? E aí, eu vou conectar com vergonha, né? As mulheres trazem
a dependência emocional e a vergonha, duas coisas muito, muito graves, né? E vergonha do quê, né? Tem várias vergonhas que elas vão mostrando no teu texto, né? Que você vai revelando. E me pareceu, então esse é um ponto que eu queria tratar com muito cuidado aqui, que é a questão da religião, né? Como é que a gente pensa a religião? Que acho que é um fio para trazer como discussão no trabalho, né? A gente tem vários momentos que a gente vai pensar quais são os aspectos benéficos, bacana, né, que a religião vai trazer para uma mulher, né, especialmente para essas mulheres que estão em situação de dependência, que vão ter uma possibilidade da vida em rede, né, de se associar, de poder estar ali, né, tendo um apoio, né, que você viu no teu estudo, que parece que 9% relata não ter apoio de lado nenhum, né? E que a gente vai considerando, né, o que essa religião pode trazer como rede de cuidado. Mas, por outro lado, eu né, vi no teu trabalho que elas trazem também a dificuldade que estar numa religião que às vezes exige com o parceiro, né? A dificuldade de contar para mulher amiga que faz parte da igreja o que é esse momento que ela está vivendo de violência, né? Então, eu estou trazendo isso com bastante delicadeza, com bastante cuidado, que não é para destruir a rede, mas que é para construir outras possibilidades, né? De talvez até dizer para essas mulheres, né? A gente sabe que as igrejas, né? Elas têm, como tudo, né? Tem várias facetas, né? E que a gente pode ir pensando, né? Na rede de apoio, como é que a igreja também traz um certo machismo, né? Nessa consideração de por que uma mulher, né? Não poderia, diante de uma situação de violência, tentar, né, estabelecer outras redes de cuidado, né? Trazer uma proposta, talvez, de religiosidade, talvez de outras redes de contato, né? Como é que as populações nessa condição social, elas poderiam também ir em diversas, né? Porque você traz que não é só as mulheres, a gente está falando de um local que é o CIAM, mas a gente tem, em diversas situações, a possibilidade de entrar em contato com violência do parceiro em diferentes condições sociais, né? Então, como é que essas redes e religiões que poderiam, então, funcionar de outra maneira? Como é que é a frequência dessas mulheres em outros lugares de cuidado, né? Então, está meio nublado aqui o que eu estou falando, porque é um assunto difícil mesmo, né? Não é muito fácil quando a gente toca nesse aspecto, né? Não é fácil porque tem uma crença também, tem outros fatores porque se frequenta, né? Uma igreja e está ali, né? Convivendo em uma certa religião. Mas eu queria tocar nesse ponto, porque eu sempre toco, porque eu acho que é importante. Tem alguns pontos que merecem muita atenção. Religião é um deles, sexualidade é um deles, e eu achei muito importante que a professora Cléia trouxe. A gente trabalhou com mulheres cis e mulheres trans, né? Atualmente, a gente tem que levar isso em consideração na nossa... Não que a gente deva incluir tudo, não é possível às vezes, né? Mas que a gente deva incluir, pelo menos, na nossa forma de narrar. Olha, aqui as mulheres foram mulheres cis. Aqui a gente pensou em mulheres, de maneira geral, cis, trans, né? Como elas se expressarem ali. Então, tem pontos aí bem delicados no teu trabalho. Acho que dá mais do que um trabalho, né? Um artigo, muito material, né? Muito material, né, Cléia? Muito material, muito rico. Eu
tem alguns pontos que eu fiquei aqui querendo apontar com relação a um pouco da forma do método. Então, tem uma parte que é os instrumentos utilizados, que eu queria apontar o seguinte: você traz lá o TCLE como um instrumento. E eu fiquei um pouco engasgada, né, com esse instrumento, porque o TCLE ele é um instrumento que possibilita a realização da pesquisa, né? Por quê? Porque você precisa de uma autorização. Mas a gente tem, ele não é um instrumento do seu trabalho, né? Ele é um instrumento de qualquer trabalho. E aí fiquei assim, será que aqui talvez pudesse ser retirado desse lugar? Mas como a dissertação não é o propósito final é o artigo e trazer isso não tem nenhum problema, eu só quero apontar, né, para que você, né, no futuro trabalho, doutorado, aí você também pense um pouco assim, no sentido de o TCLE existe, ele vai lá como anexo, e não só ali, mas no texto, né? Quando você traz as considerações éticas, você traz para dentro da consideração ética partes que são colocadas no TCLE, então, que também não é necessário, né? Tem coisas demais, né, que você deva colocar, mas ali não, ele está, pode ser lá no anexo do TCLE, você só citar, olha, como é que foram as considerações éticas, e também ir direto para o seu instrumento, né, que já tem muita coisa que não precisa colocar o TCLE. Eu entendo, de novo, que foi uma pesquisa participativa, porque muita gente fala assim, explica e dá o TCLE, e aí que começa a trabalhar. Você foi cuidadosa, você foi lá, você teve um encontro com essas mulheres para poder pedir um termo de assinatura, né? Então, talvez isso, na hora de fazer a redação, que te deixou, né, com essa vontade, necessidade de colocar ali, né, o termo, mas ele não precisa estar ali. Ele pode estar por fora, lá em anexo. Inclusive, eles só pedem para a gente o número do parecer, quando a gente vai publicar o artigo, né? Então, tem essa questão. Eu acho que eu coloquei fiz umas aglutinações, né? Por último, eu queria falar que eu também senti super falta, que a professora Cléia perguntou das fotos, né? Do CEA, e eu acho que podia vir no texto. Eu acho que, quando a gente fala do local da pesquisa, especialmente num trabalho como o teu, vir foto e dizer como é que funcionava, e ajudar com esse material rico que faz a gente construir um mundo, né? Assim, pensar como é que foi lá, eu acho que seria bem bacana. Não, de forma nenhuma desmerece, mas é que a curiosidade é muita, né? Mas ele te ajuda a enriquecer, assim, aquilo que já, no texto, aquilo que já é rico no vivido, né? E do resto, acho que você está super de parabéns, muito bem feito. Ana, parabéns, trabalho lindo, orientação muito maneira, porque a gente vê aqui que tem, né, o traço da orientação também dentro do trabalho. Certo. Tá? Obrigada mesmo por ter me convidado. Muito obrigada, professora, pelas considerações. Muito bom te ouvi-lo. Falando só um pouquinho sobre essa questão do TSLE, na verdade, é uma discussão que a gente tem, né? Porque como a gente usa a metodologia da inserção ecológica, o termo de consentimento livre esclarecido, ele pode entrar como um instrumento, porque a gente está nessa, que vocês chamam de pesquisa participativa, a gente chama de inserção ecológica, né? Que é uma das etapas, ficar ali, né, naquele ambiente, visitando, se eles permitirem, que foi o caso da Elisângela, né, o CEA permitiu que ela participasse dos grupos de reflexão.
em algum momento o TSLE, ele não é só para a pessoa ler e assinar, né? Ele serviu para discussão, para tratar alguns pontos, e a gente entende que ele é uma grande porta, né, de entrada ali para a inserção delas. Então, a gente sempre discute, é instrumento ou não é, enfim. Eu acho que, às vezes, na pesquisa que a gente usa de inserção, ele acaba entrando como instrumento, mas o que você falou também é super pertinente, né? A gente vai continuar discutindo isso, não tem uma resposta. Mas eu acho que a gente tem aprendido com a inserção ecológica é que o TSLE, os termos de consentimento, tanto de anuência quanto para a própria pessoa, né, que é o livro esclarecido, ele pode enriquecer o trabalho, né? Então, a gente pode fazer trocas ali e já não só falar dos objetivos, né, mas já traçar algum tipo de diálogo com os nossos participantes. Eu acho que depois, Elisângela, se quiser, pode complementar também. E essa questão da inserção foi muito importante, né? Foi até bacana ouvir a professora falar da questão da escrita, porque realmente é um grande desafio. A gente está no campo, né? Eu fui ao campo sozinha, sem as estagiárias, enfim, e eu pude, né, ouvir as mulheres, estar nos grupos, então toda essa questão acaba nos envolvendo, né, na hora da escrita também. E assim, falando um pouquinho sobre a dependência também, né, essa questão do medo do abandono, acho que é algo bem consistente tanto para homens quanto para as mulheres, então por isso que acaba cada um, né, se manifestando de uma forma, as mulheres um pouco mais submissas e os homens mais, né, agressivos, né, controladores, né. Teve também essa questão da vergonha, né, com a religião, enfim, com o contexto social também, que para as mulheres é algo bem difícil, né, contar para alguém que sofreu violência é algo bem difícil para familiares, para amigos, enfim, outras pessoas, e como a professora pontuou, foi comum ouvir algumas mulheres falando que não teve ajuda mesmo, abrindo a situação, né, para outras pessoas. Então, foi algo que a pesquisa realmente tem muitos dados, né, muitas histórias, né, muitos pontos que a gente, se pudesse explorar com mais detalhes, né, tem muitas coisas que ainda não foram expostas no texto, por exemplo, mas que reafirmaram essa questão, tanto da dependência, quanto da vergonha, né, quanto do contexto social em que vivem, a religião, enfim. Então, tem muitos dados aí que corroboram para esses informes que foram sendo apresentados, né, no texto. Eu acho que também o que você falou, Luciene, sobre uma preparação de material também de devolução para o Oceano, que acho que as meninas do equipamento estavam aqui assistindo, não sei se estão ainda, super agradecê-las, né? Porque sem autorização dessa entrada da Elisângela no equipamento, nada disso seria possível. A gente sabe o quanto é desafiador para o próprio equipamento também, por conta das leis de proteção, permitir pesquisas. Então, a gente já fez uma pesquisa no Oceano de Nova Iguaçu e em Queimados, e os dados, né, de coleta foram muito parecidos. E a ideia é que a gente produza, assim, junto com esses equipamentos, materiais, e um deles seria isso, né, como não entrar numa dependência, ou como sair quem já está, ou como não entrar em dependência, ou para a sociedade em geral, como identificar traços, né, de dependência emocional em relacionamentos, porque isso é muito comum no Brasil, né? O Brasil é um país que tem uma hegemonia masculina, então as mulheres são ensinadas a ter um tipo de comportamento que acaba reforçando a dependência emocional. E muitas vezes não é fácil identificar traços de dependência emocional, né? Então, os relacionamentos que algumas mulheres entram, né, que a gente pode chamar de tóxico, né, que levam à dependência emocional, não é nada fácil, né? Ainda bem que hoje em dia, né, dependência psicológica, por exemplo, já existe lei, né? Agora é crime, mas há pouco tempo atrás não era, porque é difícil identificar. Então, as mulheres não conseguem nem, às vezes, conversar sobre isso, né? Por conta da vergonha, enfim. Então, a gente tem muito aí, talvez, material mesmo prático, né? De cartilhas, ou então de folders, enfim. Ou outro material audiovisual para trabalhar sobre isso, principalmente com meninas, né? Com pré-adolescentes, com adolescentes, para prevenir esse tipo de situação. Enfim, eu acho que a gente tem aí desejo de fazer muitas coisas no futuro. Elisângela
dando continuidade ao seu estudo no doutorado, né, a gente vai poder executar parte desse nosso planejamento. Você quer falar mais alguma coisa, Elisângela, sobre o trabalho, para os professores? É isso, agradecer, né, toda a colaboração dos professores e os pontos de vista, né, me agregou muito, anotei aqui algumas coisas, depois eu vou rever para poder pegar, porque realmente eu tenho muitas ideias, né, desse pós, né, como que fazer os projetos, enfim, implementar, enfim, são os diários de campo, tem muita coisa ainda para ser explorada, e o meu desejo, né, também de trazer propostas de prevenção nessa questão da dependência foi algo que mexeu muito comigo em relação a precisa dar uma continuidade, sabe? Tem muitas coisas que ainda precisam ser exploradas, e principalmente nesse campo, né, não é muito falado, mas não é muito consistente, né? Se fala assim, dependência emocional, mas o que de fato é isso, né? O que as mulheres se sentem, como que as mulheres se sentem numa relação para manifestar esse comportamento, né? Ao parceiro que por vezes está, né, perpetrando essa violência. E aí também os esquemas iniciais adaptativos, eu acho que os temas, conforme, porque no começo, só para dar uma pincelada aqui de como começou, era só os esquemas e a dependência. E aí, conforme eu fui estudando, foi aparecendo também a teoria do apego, o apego inseguro, e as coisas foram se conectando, sabe? Essa questão de demandas não atendidas na infância, enfim, a transgeracionalidade da violência por parte das avós, das mães, dessas mulheres. Então, assim, acaba sendo também uma vivência que já vem lá de trás, sabe? Essas mulheres já observavam as mães, as avós passando por situação de violência, né? Tem a questão também da família, né? Como preservar a família? Estou passando por uma situação de violência, mas eu preciso preservar, eu tenho filhos, enfim. Então, são muitos fatores aí, como foi ilustrado na análise da entrevista, né? Na análise de conteúdo, que aparecem de uma forma muito consistente, assim, né? Muito prevalente a questão da família, a questão social também. Então, são coisas que eu pretendo dar uma continuidade, continuar estudando, aprofundando, né? Traçando estratégias aí de prevenção, ou até mesmo de pós-venção. Né? Então, são coisas que já estão no meu planejamento. É isso. Elisângela, eu posso dar uma palavrinha, me ocorreu agora. Eu participei há 15 dias atrás de uma banca de qualificação aqui no nosso mestrado, de uma mestranda, o nome dela é Márcia, e ela está trabalhando matemática exatamente na tua direção. Quer dizer, ela trabalha os casos dos homens que praticaram a violência doméstica, e como ela é psicóloga do Tribunal de Justiça em Três Rios, né, um município de Três Rios, aqui no estado do Rio, então ela desenvolve lá já há algum tempo um trabalho destinado aos agressores, né, aos homens. Tá? É o contrário, né? Ela trabalha com eles. E esse trabalho está ficando muito interessante pela riqueza de dados e de tempo que ela já tem nessa experiência, ela sendo a psicóloga do Tribunal de Justiça, e ela conseguiu, pelo menos lá, e isso eu achei curioso, não é todo município que está adotando isso, que é inserir a participação, não sei se todos estão adotando, eu acho que não, inserir a participação dos homens que cometeram a violência, quer dizer, inserir. Os homens são convidados, inicialmente eles eram convidados a participar de um grupo de reflexão acerca desta experiência que eles tiveram, razão pela qual eles estão, né, cumprindo pena. E aí, depois, como isso ficava muito vulnerável à participação deles, isso é que eu acho que é opcional, não é todo município que está adotando, lá, pelo menos, os juízes estão adotando como diminuição de pena, se eles estão participando desse grupo, entendeu? Isso está levando a um ganho, porque coisas riquíssimas estão sendo descobertas, e a pesquisa da Márcia está sendo feita na linha da representação social, o enfoque, tá? E o que acontece? Uma das coisas que me ocorreu agora. Assim como a gente fala, você falou, né, das mulheres vendo as mães e até as avós tendo sido vítimas de violência,
pelo lado dos homens, percebe-se o quê? Homens cuja educação também foi fomentadora disso. É como se... É a realidade que os levou a entender que homens são assim, entendeu? É claro que a sociedade já tem um discurso absolutamente ao contrário disso, é óbvio, mas ali tem estudos interessantes que é na formação exatamente da identidade masculina. É nesse foco que a Márcia está trabalhando. Eu acho que seria legal vocês duas se conhecerem, sabia? Seria sim, seria sim. Eu acho que Muito seria bacana. bom, entendeu, Ana? Né? Aham. Para depois, sabe? Esse desdobramento da dissertação dela, sabe? Não, nos interessa, sim, fazer essas Porque eu conexões. coloco, me fala, tá, Elisângela? Claro. Márcia, vocês se conhecem e pensam coisas juntas. A Márcia já fez aqui um curso na universidade, aqui, sempre que faz o curso enche. O último agora deu 70 e poucas pessoas interessadas, que foi um curso sobre essa violência doméstica e ela trazendo não só o lado da mulher, mas começou a trazer esse lado acerca da figura masculina também. Sim. Sabe? É interessante, professor, só um ganchinho rapidinho. Conhecerem. Dessa questão também social de que do homem ter essa dificuldade de reconhecer a violência, né? Como ele acha que a minha mulher, né? Também esse sentimento de posse e tudo mais. Não, mas por que eu estou aqui se eu sou trabalhador? Então, assim, são coisas que nós ouvimos também nesse decorrer e participamos de eventos, né? No Copevid, enfim, eventos também do TJ, do Ministério Público, são eventos que eu tive a oportunidade de participar. Então, às vezes, o homem se pergunta, né, mas por que eu estou aqui se, no caso, eu sou trabalhador, enfim, não reconhecem que essa dificuldade, até pelo contexto social também, de entender que são violências, são crimes, né? Machismo estrutural, né, Elisângela? Por isso que fica tão invisível, né? Ontem mesmo, participando de uma conversa, assim, entre amigos e tal, falando de um menino que já não é mais menino, já é um rapazinho e está começando a namorar e tudo, sair com as meninas e tal, e ele dizendo na família o seguinte: bom, comigo vai ser o seguinte, se eu sair com a minha garota, vai ter que ser assim, ela paga a conta dela e eu pago a minha, eu não vou pagar para ela, não. Sabe? Quer dizer, isso daí não é que tem que pagar ou deixa de ter que pagar, mas entende já uma coisa tipo assim, sabe? Não é uma coisa que pode ser pensada flexível. Quer dizer, não, para ela eu não vou pagar a minha, ela paga a dela. Entende? Uma coisa assim que já vem parecendo uma divisão, né, estranha. Acho que, sei lá, a gente fica logo, não é, Luciene? Você e todos nós aqui da psicologia, a gente já fica logo querendo. Eu pago tudo, eu não pago nada, né, Cléia? Não é? Não dá para negociar. O negócio assim já taxativo antes, a pré. Mas tem isso do lado das mulheres também, né? Meus filhos são adolescentes e as namoradas deles, a primeira do meu namorado mais velho, no primeiro dia eu falei, olha, leva dinheiro, né? Você pagar a conta. Aí ele, mãe, eu levei, mas ela não quis. Ela falou que quem ia pagar a parte dela era ela e ponto final. Então, ela não cedeu. Outro viés, então. Então, assim, tá difícil. Tá difícil. Bom, eu, como sou de uma geração bem mais velha que vocês todos, eu falei, poxa, esse menino já está pior. Não, mas as mulheres não querem mais que os homens também pagam, as jovens, né? Paguem as contas. Enfim. Vamos micro indicativos dessa coisa da dependência, né? Mas é legal. Papel de mulher, papel de homem, eu acho que é uma grande área de trabalho para psicólogos e pesquisadoras da área, né, da Elisângela, porque é confuso, né? Então, vale a pena a reflexão, trabalho de prevenção com roda de conversa, enfim. Sim. E fico feliz, né, pelo trabalho da Elisa. A Elisângela, ela é uma aluna realmente diferenciada, né, muito comprometida, né? Eu a conheci direto no mestrado, que ela vem de uma outra universidade, então tive uma experiência muito rica com ela, né? Diferentemente de outros alunos que já conheço, que vêm comigo na graduação. Então, ela chegou muito comprometida, sempre assumiu uma disciplina, né, quase que sozinha. Ela falou para a psicologia aplicada ao direito, né? Ela
foi lá falar para os futuros promotores e juízes, levou muito bem essas temáticas, eles adoraram as aulas, enfim. Sim. Então, quero só falar também desse lado pessoal da pesquisadora, né, da mulher, Elisângela, né, quanto ela tem aí de comprometimento, educação, né, de comunicação, enfim. Foi muito bom poder trabalhar esse tempo com ela, num tema que é tão difícil, mas pela condução que ela deu, o tema foi sendo possível, e muitas vezes afetivo, né, Elisângela? Muitas vezes a conexão vinha pelo afeto, mesmo sendo um tema de violência. Então, queria também ressaltar esse lado dela e agradecer ela por ter me dado a oportunidade, né, de orientar esse trabalho com esse viés, né, pela linha do afeto. Eu acho que, bom, as professoras, a gente não precisa se retirar, né, para dar o nosso parecer, então fiquem à vontade aí para dar o parecer de vocês. Bom, de minha parte, eu não só diria, mas até posso mostrar aqui que no final da folhinha, eu coloquei exatamente aqui. Pronto, então agora eu digo, né? Eu colocar, certamente aprovada, Elisângela, certamente. Você tem um trabalho muito bem feito aí, que evidencia, né, a porta aberta para uma caminhada, né? Claro que eu acho que, como a professora Ana Cláudia já falou, né, de futuro, né, um futuro doutorado, eu acho que o Levica não vai dar a chave da porta para ela sair, não, né? Vai ser só... Já a chave está com ela faz aí o que ela considera bom para ela. Não, mas do ponto de vista do término do curso, claro, mas acho que você tem bastante material para colocar agora à disposição de todos nós, né, nas produções, e manter essa linha boa acadêmica no doutorado. Parabéns, viu, Elisângela? Que Deus te acompanhe sempre, te traga muita luz e distribua aí pelo mundo dons que você já recebe e já recebeu, tá? É isso. A minha parte também está super aprovada, Elisângela. Que você faça aí a entrada no doutorado. Te desejo. Então, muito aí, a gente considera aprovado aí oficialmente, né, a dissertação titulada Aspectos da Dependência Emocional, Apego e Esquemas Iniciais Adaptativos em Mulheres Vítimas de Violência, que foi conduzida pela discente Elisângela Maria da Cunha Silva, hoje, dia 13 de maio de 2024, aprovadíssima. Parabéns, querida. Obrigada, muito obrigada. Estou emocionada, né? Porque foi uma caminhada bem difícil, né? Eu acredito que foi uma das coisas mais desafiantes da minha vida até agora. E me sinto imensamente honrada por ter vocês aqui na minha banca, né? Por ter a Ana como minha orientadora. Eu já falei isso para ela várias vezes, né? O quanto que eu fico feliz e acredito que essa oportunidade que me foi dada, eu consegui adquirir muitos conhecimentos. Eu sou uma pessoa muito, assim, me expresso muito afetivamente, então acredito que tudo foi algo muito marcante, porque o equipamento também não fui muito bem acolhida lá, então foi muito possível estar presente. Eu ainda participo, né, de atividades, enfim, não vou cortar essa ligação, porque é algo num lugar que eu me sinto muito bem. Eu acho que isso, para a inserção ecológica, também faz a gente perceber, né, o quão é importante escolher o lugar que você vai fazer a pesquisa, né, onde você vai passar o seu tempo observando e compartilhando. Então, assim, só agradecer mesmo, né, não tenho palavras, me faltam palavras nesse momento para representar assim, a minha felicidade e ter essa sensação, né, de ter concluído essa fase tão importante, muito importante da minha vida. Muito obrigada. Vamos tirar uma foto, Liz? Vamos. Não esquecer, que às vezes vocês esquecem, né? É. Alguém pode tirar? Eu não consigo, porque meu computador aqui, não sei mexer muito bem, porque é do meu filho. Foto, mas eu também não sou lá grande fotógrafa. Você tira, Liz? Alguém tira? Tiro. Deixa eu só ver aqui se foi.
E é isso, né? Agradecer, assim, a Dalê entrou aí na sala, foi... Quem puder abrir a câmera também para sair na foto, né? Tem as pessoas que estão assistindo, por favor. Se Quem puder, seria bom para ela. Pronto. Oi. Jonathan Obrigada. Apareceu. Ei. Obrigada, pessoal, a Sara, né, Cristal, Francilene, Gabi, que entraram aí também. Muito obrigada pelo apoio. Agora é só comemorar, Elis. Depois eu te faço as outras cobranças. Tá bem. Muito obrigada a todos, né, que estão aqui. Beijo, gente. Obrigada, Lu. Obrigada, Cleia. Tchau. Prazer, beijão. Beijinho. Um abraço, Luciene, um abraço, Ana Cláudia, Elisângela e todos. Muito obrigada. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Tchau.